Nós temos meditado com os irmãos no livro de João a respeito dos milagres que Jesus realizou, e João relatou na sua epístola. E quando João relatou esses sinais que Jesus realizou, esses milagres, João deixa claro ali que esses sinais, esses milagres que Jesus realizou, tinha o propósito de que as pessoas que ali estivessem ouvindo aquela palavra, lendo aquela palavra, pudessem crer que Jesus era o Cristo. E crendo nele, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, eles pudessem ter vida em seu nome. Essa semana eu estive meditando sobre o terceiro sinal, mas hoje nós vamos estar dando uma paradinha. Em virtude de hoje nós temos a nossa ceia, é um momento importante da igreja. E quando eu estava meditando aqui nesse terceiro sinal, que está baseado em João capítulo 6, aqui do versículo 1 até o 15, um versículo aqui me saltou aos olhos, e Deus tratou comigo aqui alguns aspectos sobre a necessidade de seguir a Jesus. E eu quero então nesta noite estar compartilhando com os irmãos, baseado aqui nesse versículo 2 aqui do João 6, que diz assim: grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, nosso assunto hoje é seguir a Jesus. Mais precisamente, por que eu devo seguir a Jesus e o que é seguir a Jesus? Aqui esse texto deixa bem claro que a multidão seguia Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Então vamos orar e depois nós vamos estar então meditando um pouco na palavra do Senhor. Paizinho, mais uma vez, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, por esse privilégio, Senhor, de podermos nessa noite mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, não porque nós merecemos ou somos dignos de estar na Tua presença, mas foi o Senhor que fez isso por nós. Nós éramos pecadores, éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do império das trevas. Ó Deus, mas o Senhor nos amou, Senhor, de tal maneira, e enviou o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para nos libertar desse império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor. E agora, então, por causa disso, Senhor, dessa libertação que o Senhor fez, desse perdão que o Senhor nos deu, dessa santificação que o Senhor operou em nós, através, ó Deus, do sacrifício de Jesus ali na cruz. Então nós podemos agora chegar diante do Senhor, te adorar, te louvar, porque, ó Deus, pelo sangue de Jesus, nós somos limpos de todo pecado e temos acesso ao Teu trono da graça para recebermos, ó Deus, socorro em tempo oportuno. Entendemos, ó Deus, que estamos vivendo nesse tempo oportuno, Senhor, que precisamos desse socorro do Senhor. Ó Deus, dessa direção do Senhor sobre as nossas vidas pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos nessa noite, Senhor, para ver o Senhor e ver a vontade do Senhor para as nossas vidas. E também, ó Deus, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, e também quebrantar o nosso coração para receber essa palavra da verdade, que nos liberta, que nos libertará, ó Deus, até o dia da volta do Senhor. Então, ó Deus, prevaleça, Senhor, no meu coração e no coração dos meus irmãos que aqui estão, mais uma vez,
reunidos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E grande multidão o seguia. Então, por que a multidão estava seguindo Jesus? O próprio texto nos diz que seguia Jesus porque eles tinham visto os sinais que ele fazia, que ele fez e que ele fazia sobre os enfermos. Então, pensando nisso, eu comecei a pensar em mim, pensar na minha fé em Jesus, em que ela estava baseada. Porque eu estou seguindo a Jesus, ou mais, será que eu estou seguindo a Jesus? Talvez eu possa estar vindo na igreja, participando, de uma congregação, ser membro de uma congregação. Eu posso, às vezes, estar até confessando com meus lábios que Jesus é Senhor da minha vida. Posso confessar que eu creio nele, que ele pode todas as coisas, que ele morreu na cruz, que ele nos atraiu nele. Mas, no fundo do meu coração, com a minha vida, com as minhas atitudes, verdadeiramente eu estou seguindo a Jesus? E se eu estou seguindo a Jesus, por que eu estou seguindo a Jesus? Por que você deve seguir a Jesus? Abra a sua Bíblia, em João mesmo aí, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vemos aqui que a multidão seguia Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia sobre os enfermos. Mas e nós? E eu? E você? Por que eu estou seguindo Jesus? Existem vários motivos para nós seguirmos a Jesus. E se eu fosse perguntar aqui, muitas pessoas iam dizer vários motivos por que estão seguindo Jesus. Mas a questão é, será que verdadeiramente eu estou seguindo a Jesus? E se eu estou, será que eu estou seguindo Jesus pelo motivo certo? Aqui, nesse texto que nós lemos lá de João 6, era uma grande multidão que seguia Jesus. Mas essa grande multidão, primeiro, nem todos receberam milagre nas suas vidas. Nem todos foram curados. Nem todos foram salvos também por Jesus. Talvez seguiram Jesus por muito tempo, talvez o ministério todo de Jesus, eles andavam seguindo Jesus, mas talvez morreram sem salvação. Porque a motivação de seguir a Jesus estava errada. Enquanto eu estava meditando nesse texto, então Deus me fez lembrar por que nós devemos seguir a Jesus. Primeiro nós precisamos entender, antes de seguir Jesus, por que Jesus veio ao mundo. Porque Deus nos amou tanto e enviou seu Filho ao mundo. A própria palavra aqui em João 3 mesmo, versículo 16, o texto nos responde. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio para que nós não perecêssemos, mas pudéssemos ter a vida eterna. Mas por que nós vamos perecer?
Por que nós iríamos perecer ou por que nós vamos perecer? Então esse texto que nós vamos ler agora, ele responde. Ele responde o porquê nós devemos seguir a Jesus. Então João 3, versículo 15, diz assim, em diante, João 3, 15 em diante, diz assim: para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então, primeira razão que a Bíblia diz que nós devemos seguir a Jesus é porque quem não está seguindo a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como diz o texto aqui no versículo 18, quem não crê nele, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o primeiro motivo porque eu devo seguir a Jesus é porque sem ele eu estou condenado a viver eternamente separado de Deus. Por isso ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele diz, mas para que o mundo fosse salvo por ele, mas quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Então, o primeiro motivo, irmãos, porque nós devemos seguir a Jesus, é porque se nós não estivermos seguindo a Jesus, nós somos condenados a viver eternamente separados de Deus e no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, e por quê que eu estou condenado? Por que o homem está condenado a viver separado de Deus? A passar a eternidade no inferno? Abra agora a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos 3. Versículos. Vamos ler do versículo 9. É uma leitura longa, mas vamos ler. Do versículo 9 até o 26. Diz assim: por quê? Somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus.
E aqui ele deixa bem claro: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, o veneno, mortífero, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Aqui ele estava falando da humanidade, das pessoas, tanto judeu como grego. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que eu devo seguir a Jesus? Porque se eu não seguir a Jesus, eu estou condenado a viver separado eternamente de Deus, a viver no inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. E que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei, por guardar a lei, ou por guardar os mandamentos. Mas nós somos justificados diante de Deus unicamente pela fé em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou por nós lá na cruz. É isso que diz, para que pela fé em Jesus nós sejamos justificados por Deus, porque Ele é justo e Ele é justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Irmãos, nós temos de parar, e é isso que Deus tratou comigo aqui, nós temos de parar de querer vir para a igreja ou ir para o culto, ou estar meditando na palavra de Deus, para querer buscar na palavra de Deus alguma palavra ou algum texto que venha estar somente tratando dos nossos problemas aqui terrenos, nossos problemas aqui talvez físicos, emocionais, materiais. Porque se nós estivermos, irmãos, realmente buscando e seguindo Jesus pelo motivo certo, crendo que nós somos pecadores, e crendo que Jesus é o nosso justificador, Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é a nossa vida,
Ele mesmo disse que nós não vamos precisar ficar ansiosos pelas outras coisas. Quando ele diz lá em João 6, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que ele diz? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O reino de Deus, irmãos, nós só temos acesso a esse reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, nascendo de novo, crendo na nossa inclusão na morte e sepultamento em Jesus Cristo. Porque quando nós cremos nessa nossa inclusão, então, que nós somos ali justificados. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Então, a gente vê aqui nesses textos, aqui de João, quando João relata os milagres que Jesus fez, você vai perceber que sempre, quando Jesus realiza esses sinais, ele está cercado de muitas pessoas. E João quer enfatizar que esses sinais que Jesus realizou, é claro que Jesus teve misericórdia, Jesus teve compaixão, Jesus queria sim curar, alimentar aquelas pessoas que estavam ali no seu redor. Jesus se preocupava verdadeiramente com elas. Mas muito mais que a preocupação física, material ali daquelas circunstâncias, o que Jesus queria revelar para aquelas pessoas, quem verdadeiramente Ele era. Que Ele era o Cristo, o Filho de Deus, que havia vindo a este mundo não para realizar milagres, não para curar enfermos, não para resolver problemas financeiros. Ele veio para tirar o pecado do mundo. E é quando Jesus, irmãos, opera esse milagre na minha vida e na sua vida, é que nós podemos começar a desfrutar de uma vida abundante que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós estamos atrás de uma vida abundante, querendo usar Jesus para satisfazer as nossas necessidades. Mas nós devemos buscar a Jesus, seguir a Jesus, porque reconhecemos que somos pecadores, mas reconhecemos que Jesus deu a sua vida por mim. Jesus deu a sua vida por você. E se você crer nele, você não vai ser condenado. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai te justificar, vai te dar a vida eterna. É para isso que Ele veio. E é por isso que nós devemos segui-lo. Porque sem Ele, irmãos, nós estamos perdidos. Nós devemos seguir a Jesus, irmãos, porque nós somos pecadores e estamos perdidos. Mas se nós cremos em Jesus, Ele disse, vai ser salvo. Vai ser salvo. Não vai ser condenado. Se você ainda não creu na sua inclusão com Cristo, ali na sua morte, sepultamento e ressurreição, se você ainda não recebeu dessa vida de Jesus no seu coração, para se tornar um filho de Deus, não sou eu que diz, mas é a palavra que diz, você está condenado. Você está separado de Deus. Todos os pecados separados estão da glória de Deus. Então é somente através de Jesus Cristo é que Deus pode tirar o pecado do mundo, irmãos. Tirar o pecado da minha vida. Não é tirar os meus pecados, mas Ele tira o pecado da minha vida. Esse pecado de incredulidade em Jesus. Esse é o pecado, irmãos, que não tem salvação. É não crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que João enfatiza tanto no seu livro. Ele diz, esses sinais são para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Seguir
a Jesus. O que é seguir a Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Versículo 34. Olha o que Jesus diz aqui, para quem deseja segui-lo. Muitas vezes a gente fala, não, eu sou um seguidor de Jesus. Eu estou seguindo a Jesus. Então vamos ver, segundo a palavra de Deus, se nós estamos verdadeiramente seguindo a Jesus. Olha o que Jesus disse, para quem deseja seguir Ele. Diz assim, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, vocês veem sempre que tem uma multidão seguindo Jesus? Então Jesus agora chama, não só os discípulos, mas Jesus chama a multidão também para ouvir. A multidão que estava indo atrás dos milagres, dos sinais, para ver a cura. Aí Jesus diz para eles, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então Jesus chama a multidão e os discípulos e diz, vocês estão me seguindo? Estão me seguindo porque vocês estão vendo os milagres, né? Mas eu quero dizer para vocês que se verdadeiramente vocês querem me seguir, então vocês têm que vir após mim, como? Negando-se a si mesmo. Negando-se a si mesmo. Não tem como seguir a Jesus, não tem como ir após Jesus, se eu não negar a mim mesmo. Se eu não negar a minha vontade, se eu não negar o meu eu, o meu ego, o meu querer, não tem como, irmãos. Se eu digo que eu estou seguindo a Jesus, mas na minha vida, no meu viver, as pessoas não estão vendo a vida de Cristo e as virtudes de Cristo em mim, mas estão vendo se manifestar o meu eu. Nós estamos ali, na oração ali, o irmão César estava repartindo um texto lá de Colossenses 3, quando ele fala, ele começa, vamos ler esse texto, ele não está aqui na programação não, mas vamos ler lá porque eu acho que é oportuno para esse momento. Essa questão de negar-se a si mesmo.
Então, se eu digo que eu estou seguindo a Jesus, é porque eu estou negando a mim mesmo. Então, não estou fazendo a minha vontade, mas na minha vida está sendo feita a vontade de Cristo. Então, Paulo, falando ali aos irmãos de Colossos, ele diz o seguinte. Colossenses 3, versículo 1. Vamos ler do versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quem que já ressuscitou com Cristo? A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou. Onde e como? Em Jesus Cristo. Pela fé, pela nossa fé em Jesus Cristo e pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, aquele que a gente reconhecer que é um pecador e colocou a sua fé em Jesus para ser seu Salvador, Senhor da sua vida, então esse ressuscitou. As palavras que Jesus disse ali para Nicodemos lá em João 3, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui Paulo está falando para aqueles que confessam que já ressuscitaram, já nasceram de novo, que agora Cristo é a sua vida e eles estão seguindo Ele. Porque se nós somos discípulos de Jesus, então nós temos que seguir a Jesus. O apóstolo Paulo mesmo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, vocês podem me imitar, porque quando vocês estão me imitando, vocês não estão me imitando. Porque eu não tenho vida própria, eu não tenho vontade própria. Eu não tenho o meu querer, mas a minha vida é Cristo. Não é isso que ele diz lá em Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé, ou pela fé do Filho de Deus. Então aqui quando Paulo escreve aqui aos Colossenses, ele está se referindo a isso. Você está seguindo Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Então, olha como que nós devemos viver. Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Estão entendendo o que Jesus está dizendo aqui? O negar-se a si mesmo. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. É isso. Se eu estou negando a Jesus, se eu estou seguindo a Jesus, não negando, perdão. Se eu estou seguindo a Jesus, eu estou negando a mim mesmo. Então, agora, por isso que Paulo fala. Então, agora busca as coisas que são de cima. As coisas de cima têm doença. As coisas espirituais têm doença. As coisas espirituais têm dificuldade financeira. Nas coisas espirituais tem problema, talvez familiar. Não tem. Mas o problema é esse. Antes nós estamos buscando as coisas que são espirituais, olhando para as coisas que são espirituais, pensando nas coisas que são espirituais, nós ficamos pensando nas coisas que são terrenas, nas coisas que são materiais, nas coisas que são passageiras. Então ele diz, porque já, versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida aonde? Com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, se você está seguindo Jesus, então você não está só. Jesus está com você, irmão. Jesus está em você, irmão. E a sua vida está guardada nele.
É por isso que tem uma passagem, eu não lembro agora o endereço, só veio aqui o versículo na minha mente, onde Jesus disse ali para os seus discípulos, ele dizendo: não temais aqueles que podem matar o corpo. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas depois disso não podem fazer nada. Mas temei aquele que pode, depois de fazer morrer o corpo, também está fazendo com que sejamos condenados por não crer em Jesus Cristo. Muitas vezes nós ficamos temendo as coisas aqui deste mundo porque nós estamos com a visão errada, no lugar errado. Estamos buscando a Cristo, seguindo Cristo da maneira errada. Não pensando nas coisas que são espirituais, as coisas que são do alto, mas nas coisas que são aqui deste mundo. Então, se eu estou guardado em Cristo, então quando alguém me faz mal, quando alguém me persegue, quando alguém me maltrata, alguém quer tentar me matar, ele não está fazendo isso a mim. Ele está fazendo isso ao Senhor que vive em mim também. E por mais que talvez a pessoa possa prevalecer sobre mim com o mal e me fazer mal para a carne, talvez fazer mal para a minha alma, mas se eu estou em Jesus Cristo, se eu estou guardado nele, foi Jesus mesmo que disse, lá em João 11, se eu não me engano, no versículo 35, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Precisamos ter essa visão espiritual em quem nós estamos, quem é a nossa vida. Ele diz: porque já estáis mortos, então ninguém vai me matar, porque eu já estou morto para este mundo, irmão. Eu já morri com Cristo. Então ninguém pode mais me matar de novo, porque agora nós temos a vida eterna. Por isso ele vai dizer aqui no versículo 4, então quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. E aqui ele está tratando com relação ao nosso corpo, à nossa alma, e como nós devemos viver a partir do momento que agora nós recebemos essa vida de Cristo em nós. E é por isso que Jesus diz: ó, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E aí ele diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, muitas vezes, eu sou filho de Deus, mas eu estou vivendo na desobediência. A palavra de Deus e a vontade de Deus. Antes de oferecer o meu corpo a Deus como sacrifício vivo, como diz lá em Romanos 12, sacrifício vivo e agradável a Deus, eu estou oferecendo muitas vezes o meu corpo ao pecado. Como ele diz aqui, é necessário mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Porque o que os nossos membros que estão sobre a terra, nossa carne produz? Prostituição, impureza,
apetite desordenado, vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. E fala, e quem vive dessa forma, então sobre eles vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência, nos quais em outro tempo andastes, quando vivíeis nela, mas agora, que vocês não vivem mais como viviam anteriormente, despojai-vos também. Aí ele vai falar aqui da alma. Os sentimentos da alma, que muitas vezes nos separam de Deus, nos levam a fazer mal um para o outro. Ele diz, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é o quê? Tudo. Negue-se a si mesmo. Cristo é tudo. Em todos. E ele continua, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E aí, siga-me. Nossa hora já foi. Estão entendendo o que é seguir a Jesus? Então, seguir a Jesus, irmãos, é reconhecer, em primeiro lugar, que nós somos pecadores. Seguir a Jesus é crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado e Ele veio ao mundo e só Ele pode tirar o meu pecado e me livrar dessa condenação. Seguir a Jesus é crer que quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, nós também fomos atraídos nele, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E agora nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que agora nós somos criados em Cristo Jesus para andarmos, irmãos, em novidade de vida. Andarmos nas boas obras que Deus preparou para nós. Isso é seguir a Jesus. Então, se eu não creio na minha inclusão ali, na morte, no sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus, que ali Ele me fez morrer para essa vida de pecado, sepultou meu velho homem e me deu uma nova vida,
pelo Espírito de Deus que começou a habitar em mim quando eu criei nele. Então eu não estou seguindo a Jesus. Se eu não nasci de novo, eu não estou seguindo a Jesus. Por isso que seguir a Jesus é crer, irmãos, na sua inclusão ali na morte com Cristo. Seguir a Jesus é crer que Ele é a palavra de Deus encarnado. E como palavra de Deus encarnada, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ele mesmo diz, ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então, crer a Jesus, em Jesus, é crer na sua palavra. É crer que Ele é a palavra de Deus encarnada, Ele é o Logos de Deus. É aquele que faz coisas novas. É aquele que dá vida àquilo que não existe. Então nós estamos mortos, mas se eu creio em Jesus, se eu recebo a sua palavra no meu coração, então Jesus me dá nova vida. Jesus exorta, lá em João 8, os fariseus que estavam seguindo Ele, mas não estavam crendo nele como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador do mundo, como aquele que tira o pecado. E Ele vai dizer ali, olha, vocês estão buscando nas Escrituras porque vocês acreditam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas as Escrituras é que falam de mim. Filipe falou hoje de manhã, tudo que Deus fez, lá no Velho Testamento, era para revelar a pessoa do Senhor Jesus. Era para anunciar o Salvador do mundo. E quando Jesus veio e se apresentou ali aos judeus, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não quiseram crer em Jesus para ter a vida eterna. Por isso Jesus disse, olha, as palavras, são essas palavras mesmo que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então, crer em Jesus é crer que Ele é a palavra de Deus, Ele é a palavra da vida. E eu preciso dessa palavra em mim para que eu tenha a vida eterna. Então, crer em Jesus, irmãos, é crer que Jesus está vivo. Nós cremos num Deus vivo, não é num Jesus morto, crucificado, não. Ele foi crucificado sim, foi sepultado, mas Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que agora Ele está à direita de Deus e intercede por nós. A intercessão dele por nós é, Pai. O que Jesus orou quando Ele foi crucificado? Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Quando lá o escritor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e elas são a causa de não sermos consumidos, essa misericórdia de Deus, esse favor de Deus para nós não merecemos, mas é porque nós temos lá um intercessor, um mediador diante de Deus, Jesus Cristo. Ele está lá intercedendo por mim e por você, para que você não pereça, para que eu não pereça, mas eu possa ter a vida eterna, pela fé em Jesus. Então, seguir a Jesus é crer que Jesus está vivo, que Jesus está à direita do Pai, mas nós não estamos sós, porque Ele mandou o Espírito Santo e o Espírito de Deus está em mim, está em você, para nos ajudar nas nossas fraquezas, irmãos. Porque nós somos fracos, nós não somos nada. Mas Ele nos deixou o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, aquele que convence todo pecado, justiça e juízo, para que nós não sejamos condenados, mas possamos ter a salvação, a vida eterna. Então, crer em Jesus, seguir a Jesus, é permitir que o Espírito Santo
esteja guiando a minha vida, como nós acabamos de ler aqui. Se você ressuscitou com Cristo, não viva mais pela vontade da carne. Gálatas capítulo 5 vai dizer. Aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Mas nós não estamos mais na carne, porque nós somos ressuscitados com Deus e agora temos o Espírito. E agora nós devemos andar no Espírito, ser cheios do Espírito e deixar que o Espírito agora seja guiando as nossas vidas, porque Ele vai nos guiar, irmãos, a viver no centro da vontade do Senhor. E no centro da vontade do Senhor, nós vamos experimentar cada dia, irmãos, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e perfeita para nós, independente daquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Então, crer em Jesus, seguir a Jesus, é ser guiado pelo Espírito Santo. Crer em Jesus, seguir a Jesus, irmãos, é desejar também que Ele salve as pessoas que estão ao nosso redor. Se eu estou seguindo a Jesus, eu tenho que me colocar à disposição dEle. Por isso Ele diz, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se eu estou seguindo a Jesus, irmãos, então eu tenho que me colocar à disposição dEle, para que Ele possa cumprir a sua vontade. E a sua vontade, qual é? A salvação. De quem? De todo mundo. A vontade do Senhor é que nenhum pereça, mas todos sejam salvos. Muitas vezes a gente fala, eu estou seguindo a Jesus, mas eu não estou falando de Jesus para as pessoas. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu não estou sendo testemunha de Jesus para aqueles que estão vivendo no pecado, para que eles possam se arrepender e crer em Jesus. Eu estou seguindo a Jesus, mas eu não me importo com aqueles que estão perdidos e que Jesus quer salvar. Então, ser um seguidor de Jesus, irmãos, é muito mais do que confessar Ele com os lábios. Ser um seguidor de Jesus é não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. E o nosso viver seja pela fé do Filho de Deus. Amém?